Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Trouxe uma palavra aqui para você. Eu quero dividir o que o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração. Olha aqui a leitura. Está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 34 em diante, diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe deu o Espírito por medida. O Pai o ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele está dizendo aqui, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, não nos deu o Espírito por medida. Então significa que Ele nos deu um Espírito abundantemente relevante, com toda sorte de bênção. Mas ele continua dizendo assim, que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aí no 36 ele vai dizer, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porém, no contexto, vai dizer por que o próprio João está falando isso. Entenda, João estava batizou o Senhor Jesus e continuou pelas regiões. Só que agora há um desentendimento entre os discípulos de João Batista com um judeu. Esse judeu vai interrogar João dizendo que Jesus está batizando e muitos estão indo atrás de Jesus. Muitos estão seguindo a Jesus. Porém, João, com a sua sabedoria, humildade, entendimento, ele fala, olha, nada pode vir para o homem se não for de Deus. João sabia que Jesus veio enviado por Deus. Não tinha como não ser de outra maneira, porque ele próprio tinha batizado. E nesse contexto ele vai dizendo que o próprio João fala que Jesus é o Salvador. E Jesus tem esse discernimento. Aí João fala, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Quem aceitou o seu testemunho? João. João viu que Jesus era verdadeiro. João viu que o próprio Jesus era o Filho de Deus. Então João testificou que Jesus era verdadeiro. Aí agora vai entrar o que nós lemos, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aí João fala para eles, rapaz, entenda bem, ele é o próprio Cristo, ele é o Messias, não tem como impedir o tratamento, o crescimento, o que o Messias está fazendo, não tem como impedir o ministério de Jesus. Não tem como. Aí João vai falar assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. João está falando, você não está vendo que ele está falando as coisas do alto? Você não está vendo que ele está ministrando a palavra de Deus? Vocês não estão entendendo que os discípulos dele estão batizando e falando do reino? Não tem como impedir o chamado dele. Aí João vai falar assim, porque aquele que Deus enviou não nos dará o Espírito por medida. Aí João fala assim, e além disso, o Espírito que está sobre ele não vai vir por medida, vai vir em abundância. Vai vir em abundância, ele diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João fala assim, o Pai ama o Filho, ama ele e entregou todas as coisas na mão dele. Irmão, João está falando assim, não tem como. As bênçãos, tudo está sobre as mãos dele. Aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. João falou assim, não precisa me seguir, segue ele, porque aquele que crê nele vai ter a vida eterna. Aquele que crê nele terá a vida eterna. Aí João fala assim mais uma vez, mas aquele que não crê, está aqui,
aquele que não crê no Filho, a morte, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Olha, entenda, se você não crê, não tem problema, não precisa, porque é o livre-arbítrio, mas a ira de Deus permanecerá sobre a tua vida. Mas aqui eu quero profetizar e quero declarar e quero te orientar. Se você crê no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, a vida eterna é para você. Se você crê nele, a vida eterna é para você. Então toma isso, fica com essa palavra e eu quero fazer uma oração. Pastor, eu quero ter o Senhor como meu único Salvador. Esse é o momento. Eu estou afastado, eu estou longe, eu quero retornar, eu quero fazer essa oração para você. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta pessoa sobre as tuas mãos. Eu entrego ela para o Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida, aonde nunca mais irá sair. Pois assim eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então um abraço para você, meu irmão, um abraço para você. E eu quero dizer que lá no YouTube, todos os dias, 10 para meio-dia e 10 para meia-noite, no Instagram, me perdoe, nós temos uma oração 10 para meio-dia e 10 para meia-noite lá no Instagram. PR Osvaldo RJ, eu aguardo você. Deus abençoe. Fique com Deus, fique na paz.